Olá, meus amigos estudiosos de matemática, tudo bom com vocês? Estou aqui de volta, agora começando uma série de aulas, falando sobre equações do primeiro grau, certo? Para quem não me conhece, meu nome é Glauber, eu sou professor de matemática e venho através desse canal ajudar vocês a aprender um pouco mais sobre equações, sobre diversos assuntos aí de matemática, certo? O que estiver ao meu alcance, eu procurarei ajudar vocês aqui da melhor maneira possível, tirar suas dúvidas de matemática, certo? Meus amigos, vamos dar início então à aula de introdução sobre equação do segundo grau, certo? Vou colocar aqui na tela para vocês, só um momentinho. Pronto, vocês estão vendo aí, eu estou aqui no cantinho da tela, certo? Vou aparecer algumas vezes aqui, agora eu vou sumir um pouco. E agora, meus amigos, vamos começar essa aula aqui falando de um modo simples, O que são equações, O que é isso? O que é uma equação? Então, pessoal, definindo o que é equação. Equação são sentenças matemáticas abertas que apresentam o sinal de igualdade. Agora, o que é isso, É sentença matemática aberta. Sentença matemática aberta é o seguinte, pessoal. É quando nós estamos falando de operações, certo? Operações de mais, menos, vezes, dividir. E isso é sentença matemática, Aberta é quando nós estamos falando de uma variável ou um valor desconhecido, que a gente chama também de incógnita. E me perdoe minha letra aqui, incógnita. Certo? Ou seja, um valor desconhecido que normalmente nós na matemática a gente chama de x, de y, letra A, B ou C, certo? Então essas são as incógnitas, que também nós chamamos de variável, um valor que pode ser mudado ali. Então, exemplo de equação. Deixa eu colocar um exemplo bem básico aqui para vocês. Por exemplo, se eu coloco aqui, 7x, ou seja, 7 está multiplicando o valor x, um valor desconhecido, menos 3 mais x, isso aqui é igual a 5 menos 2x, certo? Isso aqui é uma equação? Sim, é uma equação. Nós temos aqui o sinal de igual, Bonitinho aqui o sinal de igual. E aqui é uma sentença matemática aberta, Porque nós temos o quê? O valor x. O x representando aqui um valor desconhecido. Então, isso aqui é um exemplo, sim, de uma equação, certo? Um outro exemplo, vamos colocar uma equação mais simples. X menos 3, que é igual a 5, Aqui está facinho de descobrir, Se x tem que valer 8, porque 8 menos 3 a gente sabe que dá 5. Mas é uma equação essa daqui? Sim, é uma equação também. Ou então, por exemplo, x mais 2 igual a 7. Ou seja, esse x vale 5, É uma equação? Sim, porque nós temos uma incógnita, que é o x, e temos o sinal de igual aqui. Então, aqui está definida o que é uma equação. Certo, pessoal? Agora nós vamos tocar aqui, nós vamos aprender a primeira propriedade das equações, certo? Deixa eu preparar aqui para vocês. Vamos observar aqui então o que é a primeira propriedade das equações, Agora aqui, nesse momento, se referindo às equações do primeiro grau, tá? Logo mais eu explico o que significa o que é primeiro grau, segundo grau, tá bom? Mas vamos analisar uma coisa. Primeira propriedade. Some ou subtraia, dos dois lados e obtenha uma sentença equivalente. Ou seja, nós vamos fazer a operação ali dos dois lados da equação e vamos ter, um lado igual ao outro. Como assim? Vamos lá, vamos citar um exemplo bem facinho aqui. X menos 3 é igual a 5. Como nós vimos anteriormente, aqui está fácil de descobrir que o x vale 8, certo? Porque 8 menos 3 é que dá 5. Mas aí, como é que a gente demonstra isso aqui matematicamente falando, Aqui é o seguinte, o objetivo aqui desse problema é descobrir o valor de x.
Então nós vamos dar um jeito de tirar esse 3 daqui. E como é que a gente tira esse 3 do lado do x? Somando com um número que no caso aqui vai ser o contrário do menos 3, ou seja, mais 3. E aí, mantendo a equivalência, ou seja, a igualdade dos dois lados, o que eu faço de um lado, eu faço do outro também. Então fica, se eu coloco mais 3 desse lado, aqui do outro lado fica mais 3 também. Certo? Juntando aqui, ó, menos 3 com mais 3, vai dar 0, certo? Ou seja, aqui já deu 0, o x fica sozinho desse lado, igual. E aqui eu somo o lado de trás, 5 mais 3 dá 8. Olha a moto passando, vocês vão escutar alguns barulhos da rua aqui, tá bom, gente? Então, ó, x é igual a 8. Certinho? É simples de resolver. Vamos lá, uma outra situação aqui, ó. Vou colocar para vocês. X mais 2 é igual a 7. Certo? X mais 2 é igual a 7. Aqui já dá para saber que o x vale 5, né? Afinal de contas, 5 mais 2 dá 7. Agora, agindo pelo mesmo raciocínio, no caso aqui, o que nós vamos fazer para esse x ficar sozinho? Nós vamos subtrair 2 desse lado, porque esse 2 está do lado do x. Então eu coloco menos 2 e faço a mesma coisa do outro lado, menos 2 também. Mais 2 com menos 2 dá 0, ou seja, o x vai ficar sozinho aqui. 7 menos 2 deu 5. Ou seja, x é igual a 5. Certo, pessoal? Até aqui, eu acredito que esteja facinho para vocês, né? Acho que vocês compreenderam direitinho. Agora eu vou dar um outro exemplo para vocês, que é o que usualmente nós fazemos na escola, né? Quando a gente está calculando, né? Vou dar o exemplo aqui, belezinha para vocês. Quer ver? Deixa eu voltar aqui na tela para mim. Então, ó, vou escrever até de preto aqui para diferenciar a mesma equação. X menos 3 igual a 5, certo? Na escola a gente costuma usar muito a expressão passa o número para o outro lado, né? O que é esse passar para o outro lado? É o que está aqui na linha verde que eu escrevi aqui. Aliás, as letras em verde que eu escrevi aqui, ó. O 3 que é negativo, né, que está em azulzinho aqui, o 3 que é negativo, eu somei com o inverso dele, né? Juntei com mais 3. E aí o que eu faço de um lado, eu faço do outro. Então nós podemos dizer aqui, usualmente na escola, o que a gente fala? Que a gente pega o menos 3 e passa para o outro lado. Então é x igual a 5 mais 3. Que 5 mais 3 dá 8. E aí a gente chega no resultado, então, que o nosso x é igual a 8. Percebem o que é esse passar para o outro lado? Na verdade, nós estamos somando os dois lados pelo inverso do número que está perto do x. Por que a gente soma pelo inverso dele? Para justamente ficar 0 desse lado, para o x ficar isolado aqui bonitinho e a gente conseguir descobrir o valor de x. Certo? Ó, a moto passando. Então, ó, vou resolver essa equação aqui de novo, do outro lado, ó. X, deixa eu fazer de preto aqui, né, só para... Espera aí, vamos lá. X mais 2 igual a 7. Então, o que vai acontecer? Esse 2 que está perto do x, nós vamos, né, entre aspas, passar com sinal invertido. Então fica x igual a 7 menos 2. Ou seja, nosso x vai ser igual a 5. É isso. É isso que significa o passar para o outro lado. Certo, pessoal? Para a primeira aula aqui é uma coisa simples, né? Foi uma aula fácil de compreender, né? Qualquer dúvidas, não deixe de deixar comentários aí, né? Sugestões de aula que eu estarei recebendo com o maior prazer aqui. Tá bom, pessoal? Então, vamos estudar matemática e em breve eu vou lançar o segundo vídeo, né, dessa aula aqui, essa continuação do estudo de equações do primeiro grau. Certo?
Ah, verdade. Eu tinha comentado aqui que eu ia explicar por que que é a equação do primeiro grau, né? Aqui é o seguinte, pessoal. Deixa eu ajeitar a tela aqui bonitinho. Aqui eu dei o exemplo dessa equação, né? X menos 3 igual a 5, né? Olhe para o x aqui. Nós sabemos o quê? Que quando o x ele está, digamos, entre aspas, sozinho, é a mesma coisa que tem um expoente 1 aqui em cima. Então, o maior expoente do x, né, na equação é o que define qual é o grau dessa equação. Ou seja, se o expoente é 1, então eu digo que essa equação é do primeiro grau. Agora vamos supor, por exemplo, vamos supor que nós temos x ao quadrado menos 16 igual a zero. Olha os carros passando aqui. Então, ó, x ao quadrado menos 16 igual a zero. No caso aqui, o expoente vai ser qual? Aliás, é qual? O 2. Então, nesse caso aqui, essa equação é uma equação do segundo grau. Certo? Se fosse o expoente 3, seria do terceiro grau. E essa aqui é do primeiro grau. Certo? E é isso. Por isso que nós chamamos então a equação que nós estamos resolvendo agora de equação do primeiro grau. Certo, pessoal? Vamos continuar estudando. Um abraço para todos, fiquem com Deus e até mais, pessoal. E vamos estudar. Tchau, tchau.